Olá, gente. Boa noite a todas as pessoas presentes. Que alegria a gente estar aqui. Nós estamos começando a nossa live de lançamento do dossiê 388 anos de escravidão e a igreja com isso. E eu quero pedir que nesse primeiro momento, todos vocês que já estão aqui possam nos ajudar numa seguinte ação, né? Manda o link dessa live, diz que está começando agora a nossa live de lançamento. Manda aí para sua igreja, manda para seus amigos, para aqueles líderes que você conhece e que sabe que com certeza estarão se interessando por tudo isso, por tudo isso que a gente vai falar nessa noite. Então, vou te dar esses minutinhos para você fazer isso. A gente tem o link. Alguém pode jogar o link no próprio site, no próprio chat do YouTube? Aqui a gente está transmitindo essa live diretamente do Zoom, mas você está assistindo ela pelo YouTube, no canal do YouTube do Movimento Negro Evangélico do Brasil. Mas nós estamos em diversos estados, estamos também, cremos que pessoas até que estão em outros países vão passar por aqui. Então, a gente quer fazer esse convite, fazer esse movimento, né? Compartilha no seu grupo, compartilha no seu núcleo, compartilha no grupo da sua igreja, do movimento que você faz parte. Vou te dar esses minutinhos para a gente começar já já, de fato, essa live. Nossos convidados já estão aqui, a gente já tem algumas pessoas conectadas. Deixa eu até abrir aqui o chat para ver quanto que a gente tem. Quem já está aqui? Vamos ver. E deixa eu ver quem já chegou. Pastor Jorge está aqui. Pastor Jorge, que alegria. Seja muito bem-vindo. Nós temos mais pessoas. A gente teve uma troca de link e talvez algumas pessoas estão com link diferente. Então, vamos fazer esse movimento para a gente poder passar o link correto. Vamos lá? Isso aí, ó, o pessoal já está chegando, agora sim. Isso, mais pessoas chegando. Vamos aquecendo os motores para essa noite que é histórica. E a gente já começa agradecendo, né, a todas as pessoas que fazem parte desse momento histórico que a gente está vivendo enquanto movimento negro evangélico do Brasil, mas também enquanto igreja brasileira. A gente começou essa campanha lá atrás, em 2024. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, resgatar a nossa história, trazer a memória para que a gente possa renovar a nossa esperança. A gente vai fazer o lançamento, a gente vai ter convidados aqui trazendo uma análise de conjuntura, muita coisa vai acontecer nessa noite. Eu vou te dar só mais um minutinho para a gente começar de fato, tá? Quem já chegou vai dando um alô aqui no chat.
Vamos lá? A gente vai começar agora, então, hein? Bem, finalmente nós estamos aqui para começar essa noite. Essa noite a gente está trazendo para a sociedade, para você que faz parte da Igreja Evangélica Brasileira, para você que faz parte da sociedade brasileira, um dossiê com muita responsabilidade, que foi feito com muita responsabilidade, que foi feito por muitas mãos, mas que está dentro também de uma campanha que tem esse nome, 388 anos de escravidão, dois pontos, e a igreja com isso. Essa campanha começou lá em 2024, ao longo dos anos a gente foi desenvolvendo algumas atividades, e a gente quer trazer esse marco histórico 2 anos depois do lançamento da campanha, com o lançamento do dossiê. E a proposta que a gente tem aqui hoje é da gente fazer um primeiro momento falando um pouquinho de como foi a construção, né, dessa campanha e como nós chegamos até a necessidade de ter um dossiê para que a gente pudesse, né, publicizar tudo aquilo que faz parte dessa campanha e desse movimento muito incidente, muito intencional que o movimento negro evangélico está fazendo. A gente também vai ter um segundo bloco com uma análise de conjuntura a partir de uma mesa bem especial que a gente pensou para que você pudesse compreender melhor o que que a gente está falando sobre memória, verdade, o que que isso tem a ver com reparação do povo negro na nossa sociedade, como que o evangelho também nos impulsiona a fazer isso. E depois a gente vai ter um momento de fato do lançamento com pesquisadores, com autores e pessoas que fizeram parte da construção desse texto. E para começar a nossa live, aqui o nosso primeiro momento, melhor dizendo, eu quero chamar a Vanessa Santos e o Zé Vitor. Antes disso, peraí, eu não me apresentei, se você não me conhece, eu sou Ronan Lima, eu atuo atualmente como coordenador geral do programa Martin Luther King Jr., que faz parte do Movimento Negro Evangélico, né? O programa, ele operacionaliza ali o movimento, a gente traz diversas campanhas, projetos, e algumas atividades e ações que vão instrumentalizando o movimento negro evangélico pelo nosso país e mundo afora também. E aí eu quero chamar, assim, Vanessa Santos de Zé Vitor. A Vanessa Santos hoje ela é uma das coordenadoras do MNE Bahia e ela também faz dentro do programa, ela é articuladora regional Norte-Nordeste e o José Vitor, ele faz parte do MNE Pernambuco e também atua dentro do programa como nosso assessor de mobilização climática. Boa noite, Zé. Boa noite, Vanessa. Vocês estão por aí? Cadê vocês? Boa noite, gente. Vocês me ouvem? A Todo mundo? gente te ouve, mas as pessoas ainda não te veem. Agora vem. Ah, ok. Quer testar o microfone, Vanessa? Tá. Acho que sua imagem está travada, mas enfim, eu vou começar. Oi, gente, boa noite, me ouvem? Ah, perfeito. Sim. Te ouvimos. Então tá bem. A gente combinou que eu comece e depois passo a bola aqui para minha parceira. Eu vou me apresentar para vocês. Como o Ronan trouxe, né? Eu sou Zé Vitor. Atualmente estou assessor de justiça climática do Movimento Negro Evangélico, né? Do programa Martin Luther King. Mas, a momento, né? A época de lançamento dessa campanha, eu ocupava a coordenação de incidência política e advocacy do movimento. Então, participei do processo de elaboração, da campanha, né? Todo o processo para pensar a estratégia. Por isso que eu estou aqui agora também fazendo esse resgate, né? Enfim, muito feliz de hoje, 2 anos depois do lançamento da nossa campanha, a gente finalmente está conseguindo lançar esse dossiê que foi pensado dentro de um contexto que eu vou introduzir para vocês, em que a gente percebeu o vazio informacional, né? Ou pelo menos a ausência de algum documento que pudesse sistematizar essas informações, né? E que pudesse servir também de subsídio para pesquisa, pudesse servir de subsídio também para a gente fazer incidência. Então,
Numa perspectiva histórica aqui, trazendo para vocês, em 2024, no início de 2024, a gente foi surpreendido com a notícia, né, de que o evento conhecido como Consciência Cristã havia convidado um pastor norte-americano conhecido como Douglas Wilson, um pastor que já era reconhecido por ter falas favoráveis à escravidão, e ele, enfim, havia sido convidado para discursar nesse evento, que eu acredito na época que seria realizado na Paraíba. Enfim, isso naquele momento é, movimentou o campo evangélico progressista, assim como um todo, e a gente viu a mobilização, né, de diversos atores, desde o contexto, desde movimentos negros, pastores, ativistas, lideranças, enfim, houve uma movimentação ampla, né? Naquele momento, a gente, enquanto movimento negro evangélico, a gente realizou uma plenária online que reuniu mais de 80 pessoas em que a gente discutiu a necessidade de se posicionar e se manifestar quanto ao que, enfim, estava posto, né? E a partir dessa ampla mobilização do posicionamento, né, desses diversos atores, o convite, né, foi retirado, mas a justificativa à época não foi relacionado ao reconhecimento do quanto que era impróprio, né? Dentro do contexto brasileiro, você trazer alguém com falas tão equivocadas, criminosas, etc. Na verdade, a justificativa à época foi em relação a temer quanto à segurança do indivíduo, né? Naquele momento, quando a gente viu o tanto de atores que estavam mobilizados, etc., a gente entendeu que era importante a gente fazer algo para além dessa resposta reativa, né? A gente já tinha, enquanto programa Martin Luther King, uma das áreas de prioridade a memória e verdade, né? E isso quanto um eixo programático que a gente tinha interesse de desenvolver. Então, levando em consideração esse processo, né, a janela de oportunidade ali gerada também pelo 13 de maio que se aproximava e a leitura que a gente fazia do campo, a gente entendeu que seria relevante provocar as denominações, né, para responder a pergunta, né, onde é que elas estavam é, no período da escravidão, né? Como elas estavam se posicionando, né? Dado que há uma vasta produção bibliográfica, historiográfica sobre a participação da Igreja Católica, mas quanto à participação da Igreja Protestante havia um grande silêncio, né? Inclusive uma omissão que beneficiava esses sujeitos. Então, a gente lança ali em maio a campanha 388 anos de escravidão e a igreja com isso, muito nessa perspectiva de tensionar, né, de provocar o debate. A gente não, enfim, não fomos os primeiros, né? Outras iniciativas já buscaram esse tipo de provocação, mas a gente entendeu que era importante a partir desse processo, não apenas fazer essa provocação, mas também partir para um processo de incidência que tensionasse essas denominações a abrirem os seus registros, né? Não apenas pedir perdão, como muitas fizeram, mas também abrir seus registros, né? Para que a gente tivesse um amplo acesso às informações, aos dados da época, para a partir disso a gente construir as nossas estratégias de incidência por reparação, né? A gente sabe que o perdão ele não é suficiente. Essas igrejas elas são o que são a nível de estrutura hoje dentro do território brasileiro, porque elas construíram é, elas se estruturaram também a partir desse processo de violência, né? Se enriqueceram também, são grandes e ricas também a partir disso. Então, a gente naquele momento lança a campanha, a gente provoca o debate, a campanha ela circulou bastante, saiu em vários canais de mídia, e a gente, uma das nossas estratégias, né, naquele momento
foi a criação de um manifesto que está disponível até hoje. Ele já tem mais de 400 assinaturas e, enfim, você que está ouvindo e que não conhece ainda ou que não assinou, o manifesto está disponível no nosso site. E aí, Vanessa vai falar um pouco mais sobre ele, mas só para encerrar minha fala, o dossiê, ele surge, a ideia do dossiê surge muito nesse processo, em que a gente estava construindo ali, a ideia era a gente construir notas técnicas que pudessem subsidiar essa provocação formal às denominações. E a gente se deparou, pelo menos eu, que ocupava a função naquele momento de coordenação de advocacy e que pensava esses processos de incidência, me deparei com um vazio enorme, né, de bibliografia, de acesso fácil. Me deparei com essa dificuldade de um material que, de fato, eu pudesse encontrar o subsídio para fazer essas provocações, né? E aí a gente pensa, não, acho que a gente pode cumprir também esse papel enquanto movimento negro evangélico, né, de provocar esse processo e também de estar atuando ativamente nessa produção, né, de conhecimento, etc. Então, o dossiê ele surge também muito desse vazio, assim, só para contextualizar vocês. Eu passo a bola aqui para minha companheira Vanessa. Oi, gente, boa noite. Bom, né? Pegando gancho aí, quiser deixa. Então, diante desse acontecimento, pensamos, né, não só nós do MNE, mas outros coletivos, né, e lideranças negras, o que é que a gente faz, né, diante disso que nos choca por tamanha atitude, né, de algo que é tão sensível na nossa sociedade, né, que é o racismo e fruto da escravidão que nosso país passou durante tanto tempo. E o manifesto ele é lançado justamente para que seja uma provocação, né, às igrejas que já estavam aqui naquele período, delas poderem se manifestar, porque a gente tem, assim, como é que posso dizer? Tem alguns resquícios de algumas denominações de linha histórica, mas que saíram dessas grandes denominações muitos anos depois. Mas, digamos assim, as igrejas mães não temos, né, esse posicionamento. E aí eu gostaria de ler para vocês, né, o manifesto, ele é bem breve, e que é onde tem, né, no nosso site, e tem lá para vocês, caso queiram assinar, que diz assim: nós, pessoas antirracistas evangélicas, através deste documento, fazemos um apelo público à Igreja Protestante Evangélica desse país. Há 136 anos, o povo negro no Brasil recebeu um documento oficial de abandono do Estado brasileiro. Depois de 388 anos de sistema escravocrata, os poderosos decidiram abolir a escravidão sem nenhum tipo de reparação para o povo que gerou a riqueza de um dos mais ricos países mais ricos da atualidade. Mais de 130 anos depois da abolição da escravidão, alguns silêncios permanecem. Apesar dos esforços de estudiosos dedicados a compreender esse período, ainda existe uma demanda historiográfica e informacional que contribui para a manutenção de narrativas únicas que omitem muitas vozes dos silenciados e violentados, que foram a base para a consolidação dessas instituições no Brasil. Entendemos que a escravidão colonial foi um dos maiores crimes da história da humanidade e, por isso, precisamos dizer que é urgente reconhecer a escravidão como crime humanitário, incentivar a preservação e resgate da memória da história de comunidades e pessoas negras que foram apagadas, responsabilizar as instituições que lucraram e se beneficiaram do sistema escravocrata e defender a reparação dos povos escravizados como um direito fundamental para conseguirmos construir um país mais justo e igualitário, que tem um compromisso radical com a justiça social. Através deste manifesto, afirmamos que a luta
contra o legado da escravidão não é somente responsabilidade do povo negro ou indígena, mas sim de todo o país. É um dever ético reconhecer que o debate da escravidão precisa ser de cunho civilizatório. Estamos discutindo que tipo de nação queremos ser e se todo o sofrimento causado ao povo negro durante séculos continuará sem respostas ou se iremos assumir um compromisso como povo de tocarmos em uma ferida ainda aberta que se chama escravidão. Nós reconhecemos que o debate sobre memória e verdade para reparação já tem sido levantado desde a Conferência da ONU em Durban em 2001, onde se estabeleceu a importância de políticas práticas para a ampliação do acesso à memória como passo crucial para alcançarmos políticas de reparação. Importante dizer que pastores, redes e coletivos negros evangélicos já lançaram manifestos que cobravam das igrejas uma posição sobre a escravidão. Em 2003, tivemos o manifesto do Fórum de Lideranças Negras Evangélicas. Em 2008, tivemos o manifesto O Perdão, os 120 anos da abolição inacabada e as igrejas históricas. Em 2020, tivemos o Manifesto de Negras e Negros Evangélicos. Em 2022, tivemos o Manifesto Negro Protestante Brasileiro. E ali, no momento que foi lançado, o próprio manifesto, também anteriormente a ele, teve uma nota que fala, sobre essa posição, essa vinda, do pastor Douglas Wilson no evento da Consciência Cristã ali. Então, não é falta, de provocação. E concluindo, nós insistimos de maneira repetida no amor. Acreditamos firmemente que somente o caráter revolucionário do amor pode dar espaço para uma realidade de justiça plena para todas as pessoas. Nesse contexto, fazemos um apelo público às igrejas históricas. Primeiro, por um pedido de perdão oficial ao povo negro brasileiro. E segundo, solicitamos que atuem no sentido de reescrever a história da igreja brasileira, não só facilitando o acesso aos registros e documentos oficiais das instituições eclesiásticas, que já estavam aqui no Brasil naquele período, mas trabalhando para que se estabeleça a verdade. Portanto, reiteramos, irmãos e irmãs, liberem e facilitem o acesso aos seus arquivos da época da escravidão. Queremos entender melhor qual era a relação das igrejas protestantes históricas com a escravidão. Queremos saber, e a igreja com isso? Então, é diante desse processo que vamos construindo de 2024 para cá, que a gente lança um manifesto, tem a nota a respeito, reuniões, momentos que tivemos em igrejas para falar sobre a temática. Então, assim, é um momento em que é prolongado, são aí 2 anos para a gente chegar aqui com esse dossiê e trabalhando com a igreja sobre reparação. Porque a gente não quer só denunciar o pecado e o crime do racismo, como um dos frutos da escravidão no nosso país, mas a gente também quer apontar caminhos, a gente quer criar pontes para que as igrejas possam ser parceiras, para que elas possam reconhecer, enquanto instituição histórica presente aqui, o seu papel e reconhecer como que elas também foram beneficiadas a partir disso. Então, a gente falar de reparação para o nosso movimento, a gente entender que tem irmãos e irmãs que estão dentro dessas igrejas, como eu e outros aqui fazem parte dessas igrejas históricas, e que entendem que elas se importam com esse pecado e esse crime que assola ainda hoje a nossa sociedade e as nossas igrejas também. Então, tá aqui hoje, para poder estar lançando esse dossiê, estar resgatando essa memória, que a memória é fundamental para a gente construir uma sociedade melhor. Então, fica aí, o convite para vocês permanecerem aqui conosco e estarem ouvindo mais ainda quem vai vir por aí, porque tem mais conteúdo assim maravilhoso para a gente estar refletindo sobre esse nosso papel como igreja. Obrigada. Maravilha, gente. Obrigado, Zé. Obrigado, Vanessa. Mas antes de liberar vocês, eu quero fazer uma pergunta bem rapidinha. A gente ainda está no tempo.
Vocês são pessoas negras evangélicas e fazem parte do movimento negro evangélico do Brasil, né, nos seus estados. Nesse processo todo, conta pra gente aqui o que mais chamou a atenção de vocês. Vou pedir para a Vanessa responder primeiro, e depois o Zé, e aí depois a gente fecha esse primeiro bloco. Devido à função, né, que eu tenho, que Ronan falou, de articuladora regional Norte-Nordeste, no movimento negro evangélico, no MNE, eu pude estar, não só aqui localmente, né, em Salvador, onde eu moro, mas também em João Pessoa, na Paraíba, e em Recife, em Pernambuco. E às vezes a gente fala muito aquela frase, né, o óbvio precisa ser dito, e por vezes a gente acha que as pessoas estão na mesma linha de pensamento que nós. E a minha surpresa foi ver a surpresa das pessoas quando a gente começa a falar, a trazer material sobre isso, quando a gente começa a visitar a pesquisa acadêmica, quando a gente começa a visitar e fazer os paralelos, né, dos períodos ao que a gente tem acesso das igrejas, quando a gente começa a contar, a narrar a respeito, né, desse lugar que a igreja protestante histórica ocupou aqui, as pessoas se surpreendem, porque elas não fazem associação de como as suas denominações que está ali, né, aqueles templos bem antigos, aquelas igrejas mães que abriram várias e várias congregações na cidade, né, por aí vai, elas nunca faziam essa correlação, né, como se fosse algo que não está no passado da igreja. Então, para mim, me chamou muito a atenção isso, esse fato de que é uma surpresa para as pessoas irem descobrindo ou fazendo a conexão, como diz aqui na minha terra, juntando Lé com Cré, de que, olha, realmente faz sentido, né? Então, e também foi um momento assim de me chamar a atenção de que é um momento de reconciliação também, né? De entender que a nossa religião, né, é uma religião africana, asiática, que chega até nós por meio destes missionários, né? De alguma maneira, acredito que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, fez esses caminhos chegar até nós, mas que não isenta o fato de que houve, no meio desse caminho, né, o pecado, houve o racismo, e houve esses meios de que muitos desses missionários tinham a sua carga, de onde eles vêm, né, social, enfim, eu não vou dar spoiler aqui, mas na frente vocês vão ver um pouquinho desse processo. Isso aí, Mas isso foi aí. isso, a minha maior. Boa, obrigado, Vanessa, obrigado por segurar o spoiler também. E você, Zé? Tá, eu acho que para mim primeiro, acho que enfim, é uma questão peculiar, né? Eu venho do contexto pentecostal, eu venho da Assembleia de Deus. Chega aqui no Brasil em 1910 e especificamente em Pernambuco em 1918, que é de onde eu sou. Então, é, quando questões históricas eram trazidas assim para discussão, elas nunca chegavam tão distante, né? A gente lidar historicamente enfim, o que foi apresentado na igreja era sempre muita parte desse período e os dilemas de ser uma igreja pentecostal, enfim, lidando com as outras igrejas tradicionais que existiam e lidando também com o tradicionalismo da igreja católica dentro do contexto brasileiro, né? Então, primeiro, acho que para mim mesmo ser confrontado com esses questionamentos foi muito interessante, por isso, mas quando quando eu passei a trazer, né, a provocação dessa campanha para as pessoas com quem eu tinha contato, inclusive dentro da universidade, né, eu estou no doutorado agora de administração pública e governo, não tem nada a ver com religião, mas eventualmente quando eu trazia esse tema, ó, está trabalhando nessa campanha, nesse dossiê, era muito específico a reação, né, das pessoas, da provocação do papel que a igreja protestante desenvolveu nesse período, e quando eu questionava para as pessoas evangélicas de igrejas tradicionais, é, a questão de o que é que sua igreja estava fazendo, como sua igreja estava se posicionando naquele período. E acho que, como Vanessa trouxe, era sempre uma surpresa, que eu acho que ressalta o quanto que esse silêncio ele é institucionalizado, né?
que todas as pessoas ficavam muito assim, nunca parei para pensar nisso, assim. Então, existe também uma, uma certa omissão, né, generalizada que se instituiu assim culturalmente muito nessa lógica de que os evangélicos eles sempre foram meio que vanguarda aqui, né, dentro do contexto brasileiro, pensando a coisa da liberdade religiosa, blá, blá, blá. Enfim, há muito tempo atrás, né? Hoje é só pela restrição religiosa, mas enfim, então eu acho que para mim o que eu mais percebi era isso, assim, também. Gente, obrigado. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui nesse primeiro momento. E vamos seguindo agora com o segundo bloco, né? Então, obrigado, Vanessa, obrigado, Zé. E agora eu quero chamar aqui a Esther Souza. Esther hoje é nossa assessora de advocacy, né, incidência política, e Esther também faz parte do colegiado do MNE Pernambuco. Bem-vinda, Esther. E Esther que vou trocar e passar o bastão para ela agora, porque ela vai chamar o segundo bloco, onde a gente vai ter uma mesa muito especial, e ela vai estar mediando essa mesa, então nada melhor do que ela mesma para chamar, compor essa mesa e conduzir esse próximo momento. Oi, eu já estou aparecendo? Já, Acho que já tá agora eu tô. sozinha aí. Isso aí, só você agora. Ah, então eu gostei. Boa noite, gente. Ronan já falou meu nome, né? Eu sou Esther, aqui também tem escrito. Eu sou assessora de advocacy, né? Do Movimento Negro Evangélico, através desse programa que é uma resposta de Deus a muitas orações, né? O programa Martin Luther King de formação e articulação política. Eu também sou historiadora e faço parte da Igreja Batista, uma Igreja Batista que fica na Zona Oeste, na periferia daqui do Recife. E aí eu acabei começando essa minha fala contando de onde eu venho, porque foi justamente em 2019, quando eu estava numa sala de aula com a Valdenice, dentro de uma igreja, dentro desta igreja especificamente, que eu ouvi pela primeira vez que a Bíblia era um livro negro. E quando Val falou isso, ela não falou em um formato de metáfora. Ela estava realmente afirmando historicamente e teologicamente que a Bíblia era um livro negro de hermenêutica branca, e aquilo dali fez um rebuliço em mim, me revirou por dentro. Eu não sabia como reagir, porque apesar de já estar na universidade na época, eu cresci dentro da igreja e eu nunca tinha ouvido nada sobre isso. Ninguém nunca tinha me contado que a Bíblia foi escrita num território que era majoritariamente negro. Apesar de, historicamente, a gente saber que sim, mas às vezes, como Vanessa falou mais cedo, o óbvio precisa ser dito, né? Então, a partir disso, eu passei a me perguntar também o que mais não me contaram dentro da igreja. E eu acho que hoje, para mim, é muito simbólico estar nesta live, neste lançamento deste dossiê, porque a minha pergunta lá de 2019 de certa forma, está sendo respondida, né? Esse dossiê acaba indo em lugares que a memória oficial das igrejas protestantes no Brasil preferiu não ir, né? E a partir desse documento a gente nomeia o que foi encontrado dentro dessas igrejas também. E aí, bom, para aprofundar um pouquinho mais essa conversa e deixar de ser só um desabafo, né? Eu vou chamar aqui a Valdenice José Raimundo e o Clemir Fernandes para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Eles já estão aparecendo? Estou vendo. Pode me ouvir, Esther? Ah, estou sim. Aqui Estou vendo os dois. Boa noite, Clemir. Boa noite, Val. Sejam bem-vindos. Ou mais especificamente, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu não vou fazer
aquele assunto chato que todo mundo faz sempre com vocês dois, que eu sei disso, que é apresentar o currículo de vocês. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem inicialmente da forma como acharem melhor, seja falando da formação teológica, seja falando da vida. Um minutinho para cada se apresentar, pode ser? Pronto. Já que o Clemir está com o microfone aberto, ele pode começar. E eu ia preferir ouvir a Val, Denise, mas tudo bem. Eu sou, eu sou Clemir Fernandes, como obviamente meu nome aí aparece, viu? Está aí todo mundo, noite de paz para todo mundo, porque paz não é uma palavra que a gente trata de maneira genérica, ela é muito poderosa, né? E eu estou aqui no Rio de Janeiro, sou sociólogo, trabalho no Instituto de Estudos da Religião e também sou pastor, porque ninguém é perfeito, né? Na Igreja Cristã da Tijuca, numa equipe pastoral aqui na comunidade, e tenho um compromisso ativo com essas lutas, e acho que é a razão pela qual Ronan gentilmente me convidou para estar com vocês, e para mim é uma honra, eu piso nesse espaço tirando as sandálias, porque sei que ele é sagrado pela trajetória de vocês, que aqui eu conheço e reconheço, celebro, e me sinto abençoado de estar nesse espaço de diálogo. Amém, amém. Obrigada por compartilhar conosco um pouco sobre você. E agora, Val, se puder falar também. Eu estava esperando a liberação do microfone pelo host. Boa noite a todas e todos. Boa noite, querida Esther. Boa noite, Clemir. É um prazer estar com você compartilhando esse momento, né? Saudando todos que estão aqui nessa sala e também todos e todas que estão nessa sala e todos e todas que estão acompanhando pelo YouTube. Eu sou Valdenice José Raimundo, sou natural de uma cidade aqui em Pernambuco chamada Vitória de Santo Antão, que fica aproximadamente 50 quilômetros aqui da capital do Recife. Nesse momento eu estou na capital, em Recife. Sou integrante da Pastoral da Negritude Rosa Parks, da Igreja Batista em Coqueiral. Eu queria, antes de dizer qualquer coisa, que a frase, que a Bíblia é um livro negro de hermenêutica branca, é do Ronilson Pacheco, que a gente trabalhava naquela formação da Pastoral da Negritude em Rosa Parks. Sou professora, sou assistente social na docência na Universidade Católica de Pernambuco. Faço parte também de um coletivo de acadêmicas negras. Estou aqui me encantando, continuo me encantando com a nossa pauta, muito no sentido de estar se posicionando, né, na defesa das nossas pautas, dos direitos do nosso povo e do nosso povo preto evangélico. Então, estou feliz de estar aqui compartilhando esse momento. Obrigada, Val, por compartilhar. Apesar de o assunto não ser um assunto que seja engraçado ou algo do tipo, vocês vão me ver sempre com um sorriso no rosto durante esses momentos que eu vou aparecer, porque para mim é uma honra muito grande dividir esse espaço com Val e com Clemir. Eu sinto como se eu tivesse uma conexão direta com o divino sempre que eu leio um texto ou uma mensagem deles. Então, eu queria agradecer novamente por vocês terem aceitado os convites dentro das rotinas de vocês, que a gente sabe que não são agendas leves, mas que bom que vocês conseguiram um tempo para estar aqui conosco. E a partir daí, eu vou fazer uma pergunta específica para cada um de vocês, e aí depois eu vou fazer uma que os dois podem responder. A primeira pergunta que eu pensei foi para o Clemir. Levando em consideração que esse dossiê reúne evidências históricas que a gente sabe que muitas das denominações
que nós frequentamos, ou até das que são citadas, preferiram não ver, ou preferiam que não fossem mostradas, né? Nós não podemos fazer um papel de inocentes e achar que porque nós ainda fazemos parte dessas igrejas que não aconteceu algo no passado. Então, a gente está falando de um silêncio que foi um silêncio que foi construído, um silêncio que foi mantido e, na maioria dos casos, um silêncio que foi defendido por essas denominações. E aí eu queria saber de você, Clemir, o que é que explica, ou se existe alguma coisa que a gente pode usar para explicar esse silêncio dessas denominações, que é um silêncio persistente. O Esther, Valdenice e todo mundo, né, que nos acompanha aqui nessa conversa, obrigado aí pela conversa e por essa questão. É, bem, é, toda a produção do dossiê, ela tem uma atitude política, tem uma atitude ética, tem uma atitude acadêmica bem, de produção de conhecimento e tem uma atitude também que a gente entende como é, espiritual, porque diz que a gente está falando também na nossa dimensão de fé. Então, reconhecer que que o processo de escravidão atravessou as igrejas, como a gente sabe bem, e o documento apresenta. E publicizar e assumir isso é alguma coisa que as pessoas não querem, principalmente os tomadores de decisão e aqueles que têm responsabilidade institucional com esses grupos religiosos que vivem fortemente para a defesa deles próprios e manutenção dos seus próprios sistemas, do que aceitar e assimilar qualquer tipo de diálogo que possa trazer fissuras para esse próprio sistema. Posso aqui ilustrar, durante mais de 20 anos eu fui editor da mais importante revista de estudo bíblico da denominação batista no Brasil, o maior dos três ramos aí, dos quatro que tem da tradição batista no Brasil. E há 30 anos passados, há cerca de 30 anos passados, eu pedi a um aluno meu, que hoje é professor da universidade pública, naquela altura meu aluno no seminário batista, que pudesse escrever textos sobre a igreja e o enfrentamento do racismo. Isso há 30 anos passados, assim, na revista Estudo Bíblico, para fazer uma perspectiva bíblica do enfrentamento do racismo. Isso gerou uma confusão muito grande, porque o editor-geral do sistema de produção de literatura da denominação, diz que eu estava causando um problema ao gerar esse tipo de debate nas igrejas, que as coisas estavam pacificadas e eu criava um problema de divisão, de confusão, melhor dizendo, e que, portanto, isso não era possível de ser publicado. E aí o estudo passa por uma série de formatações, porque eu também resisti fortemente, já tinha uma certa história, e foi resistindo ali e terminou sendo publicado, não da maneira como a gente gostaria, mas ele terminou sendo publicado. Mas ilustro com isso para dizer, de qualquer tipo de é, reparo em relação à história, e aqui usando esse verbo de maneira proposital. Então, para fazer reparação, é preciso reparar no que foi feito. E essas denominações não querem reparar isso aí. Eu estou aqui usando reparar no sentido de observar, de olhar, de analisar, de perceber o que aconteceu. Então, é um silenciamento, como a gente sabe bem, é um apagamento dessa memória, é uma negação desse passado, porque ela não compromete as gerações posteriores em relação a esse passado que, na expressão do William Faulkner, o escritor estadunidense, Prêmio Nobel de Literatura, vai dizer que aspas, né? O passado não está morto e nem é passado ainda, fecho aspas. E essa expressão do Faulkner falando exatamente do contexto escravocrata estadunidense do século XIX, assim. Então, o passado não está morto e nem passado é ainda. Então, a gente está conversando aqui agora sobre essa temática porque o passado não está morto, mas essas denominações querem apagar, querem silenciar, ou pior ainda, querem reescrever a história dizendo que essas coisas não são como são, para que elas não criem, inclusive,
mecanismos políticos e jurídicos que possam produzir uma luta por reparação. Então, acredito que é uma atuação política de negação, de silenciamento, de dizer que não faz sentido, ou, por outro lado, dizer nas igrejas todo mundo é tratado como igual, as igrejas acolhidas de maneira igual, elas tratadas de maneira digna. Então, assim, você tem uma forma de narrativa para inibir a própria luta e estabelecer uma certa verdade que termina mantendo as relações de injustiça que continuam até agora também. Então, a minha palavra nesse sentido é de lamento, é de constrangimento, é de vergonha, mas é também de denúncia que a gente faz aqui. Eu acho que o dossiê nesse sentido, ele pode ser um instrumento importante, pedagógico, político para as igrejas. Eu acho que a campanha, né, Zé Vitor e Vanessa que conversaram bem sobre a campanha, acho que a campanha deve continuar, agora numa outra base e numa outra dimensão. Como encaminhar esse dossiê para as lideranças das denominações, mas de maneira pública, fazer publicamente o envio desse material e dizer, olha, reparem para que vocês possam também lutar por reparação. E me permita esticar, Esther, para dizer o seguinte, porque é bíblico também o processo da reparação. É só olharmos para o princípio do jubileu, que está no Levítico e é apresentado também pelo Evangelho de Lucas, na vinda do próprio Jesus, de que reparação é um princípio do Antigo Testamento e lembrado no Novo Testamento de que, assim, todas as pessoas que tiverem seus direitos vilipendiados, todas as pessoas que tiveram a sua dignidade destruída por aqueles que são os donatários do poder, e como acho que já foi dito nesse espaço, e ali está falando do contexto de escravidão no Antigo Testamento, sendo que essas pessoas possam terem a experiência de terem todos os seus direitos, suas dívidas canceladas, seus benefícios repostos, e que ao despedir as pessoas que estavam trabalhando em sistema de escravidão, que elas possam receber de maneira digna tudo quanto lhes é devido para que elas possam retomar suas existências e possa haver igualdade, como diz a palavra do próprio Paulo, é mais do que reparação, é para que possa haver igualdade nas relações entre as pessoas nas próprias comunidades. Então, acho que esse reparar historicamente, olhar para o que aconteceu, ter coragem de observar e confrontar as lideranças denominacionais das igrejas com esse documento fundamental e potente que vocês produziram e transformar isso num processo de reparação, de assumir, de assimilar e aqui para dar uma provocação assim bastante intensa. Digamos que um dos caminhos, além de eles reparar o que aconteceu, para que houvesse reparação, dissesse, olha, durante um ano as igrejas evangélicas todas assim, elas vão as pessoas todas da comunidade que são pegar aqui um espaço das igrejas que é a cantina que é esse espaço que tantas mulheres pretas trabalharam de maneira atuando sem qualquer tipo de benefício, né? Então, durante um ano, as pessoas pretas da igreja, inclusive as mais pobres, não vão pagar nada na cantina. E as pessoas brancas vão ter uma cota para elas trabalharem na cantina. Os brancos têm agora uma cota para trabalhar na cantina durante um ano, entende? Vamos inverter a questão da cota. Os brancos passam a trabalhar durante um ano e as pessoas negras passam a se alimentar sem pagar durante um ano. Essas questões parece uma brincadeira, mas é preciso criar, como essa ilustração, provocações efetivas para que possa mexer com as estruturas. Se você não provoca, você não cria mecanismos, as coisas ficam como ficam. Então, acho que reparação, que é um conceito político importante, que teve mais em voga, a gente sabe disso nos anos 2004, 2005, o Senado Federal já chegou a fazer uma audiência pública muito importante sobre isso em 2004. Assim, você já tem a Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal, naquela altura, e você tem uma série de atuações no parlamento que hoje a gente está falando de escala 6 por 1, e esse é um mecanismo que é algum tipo de reparação para aquilo que se já produziu perversamente na nossa própria história. Então, reparar o passado a partir do dossiê, para que tenha reparação histórica a partir das próprias igrejas e que as lideranças pudessem ser, se elas não vão mudar seus comportamentos fortemente, porque elas estão respondendo diretamente a sua questão, Esther, interessadas em manter os seus sistemas denominacionais, muitas vezes como eles estão, porque eles reproduzem
a desigualdade também que tem na própria sociedade, mas que ao incomodar, ao provocar, ao salientar essa informação, ao fazer, ao reparar para o passado, que possa fazer reparação agora, aqui e agora, e se comprometer com ações afirmativas para que haja mais dignidade, mais justiça, inclusive no sentido bíblico teológico, que possa haver jubileu, isso é, dignidade para as pessoas a partir das igrejas. As denominações das igrejas podiam pensar o que a gente pode fazer de reparação em nossas comunidades. Que grupos nas nossas igrejas, pessoas negras foram historicamente desrespeitadas, agredidas, e a gente pode criar mecanismos políticos, pedagógicos, teológicos de reparação com o processo de jubileu nas próprias comunidades, já que afirmamos que a Bíblia é regra de fé e prática, como as denominações gostam de dizer, que então que a Bíblia seja prática também aqui e agora para processo de injustiça que prevalece entre nós, e eu acho que a luta pela reparação é evangélica, é bíblica nesse sentido. Portanto, eu acho que o documento que lançamos hoje merece todos os aplausos, mas mais do que isso, ele precisa se transformar numa agenda política importante de que mobilização das igrejas a partir das próprias lideranças denominacionais, dessa pedagogia continuada por luta, liberdade, reparação, jubileu, que é a nossa utopia evangélica continuada, né? Amém, amém. Obrigada, Clemir. Nossa, não vou comentar, porque eu recebi aqui no chat que a gente não pode se estender muito. Mas obrigada pela sua contribuição. E eu achei interessante você acabar trazendo a temática da reparação para a gente, porque a pergunta que eu preparei para a Val gira em torno disso. Então, isso quer dizer que nós estamos no mesmo espírito, né? A gente sabe que reparação é justamente uma palavra que incomoda, especialmente dentro dessas instituições, são nossas igrejas, que se apresentam como espaços de graça e espaços de perdão, né? Mas a gente sabe também que perdão sem o exercício da reparação, somente o pedido, não vai adiantar muita coisa para a gente, né? Então, Val, eu queria saber se você consegue me responder o que significa, de fato, colocar reparação dentro da pauta das nossas igrejas hoje. Deixei uma bomba para tu, né? Se puder. Antes de responder a pergunta, ou tentar respondê-la, eu me apresentei, né, e não agradeci a oportunidade, né? Expressei minha alegria de estar com o Clemir, de estar com a Esther, que já caminho com ela já há algum tempo, mas eu quero agradecer ao MNE Brasil, né, pela possibilidade de estar aqui fazendo uma apreciação relacionada à experiência, à vida do dossiê. Né, agradecer a Rodan, também expressar minha alegria de estar dividindo esse espaço com o pastor Brian, com o pastor Rodan, com a Ana Moura, com a Vanessa, com o Zé Vitor. Então, falar dessa alegria. Esté, eu tenho pensado muito sobre reparação né, esse período, porque fora do espaço da igreja, está discutindo a PEC da reparação, a gente tem, como a gente trabalha com educação para as relações étnicos-raciais, a gente também fica pensando que há uma necessidade de reparação. E aí, trazer esses temas para a igreja, eu acho muito importante. Eu acho importante, eu acho necessário. Eu acho que o dossiê, ele vai instrumentalizar a gente nessa demanda por reparação. Até porque o próprio dossiê vai constatar isso, o manifesto do MNE vai constatar isso, que a igreja, elas não ficaram isentas do processo de escravização, né? E eu lembro de uma história, estava lembrando antes de ontem de uma história, como eu me senti quando eu percebi que a igreja também escravizava. A igreja no Brasil também era igreja escravizadora. E quando eu percebi a relação dos batistas com isso. Eu lembro que eu fiquei muito chocada, porque eu me deparei com um livro chamado Negro Não Entra na Igreja, Espia da Banda de Fora, ali entre 2000, 2000 e um pouco, 2000, sei lá, 2003, 2004. Ali eu tive a noção
de que a igreja escravizava. E eu fiquei horrorizada porque eu entendia que o evangelho ele era um fio condutor para a igreja denunciar o racismo, ou melhor, denunciar a escravização e lutar contra ela. Nesse livro, eu recordo que o José Carlos Barbosa, ele, acho que metodista, ele faz uma recuperação histórica desse processo, e ele traz um elemento que me coloca dentro dessa pergunta, né? Ele diz assim que na época as igrejas estavam tão preocupadas em se multiplicar enquanto estrutura física nos territórios, que eles não estavam preocupados se havia escravização, se havia pessoas sofrendo, nada disso. Eles queriam se espalhar pelo território brasileiro e daí em conflito umas com as outras. E ele vai dizer que os protestantes só tentaram para fazer algo relacionado à abolição, a defender a emancipação da população negra, depois que eles já estavam estabilizados no território. Mas aí ele vai trazendo dados de vários grupos religiosos que escravizavam. E eu fiquei muito impactada. Quando eu fui, mas aí fui tomando consciência da história, fui tomando consciência da história realmente da formação social, cultural, histórica, territorial do Brasil, e eu fui vendo o quanto a igreja também estava distante disso, de entender esse processo de formação social, histórica, cultural, política, econômica do Brasil. E aí a gente fica dizendo assim, e aí eu estou falando, gente, igreja, e no cuidado de universalizar, porque nesse próprio livro que eu li, já apontava que dentro desse movimento que o autor vai chamar de política de não envolvimento das igrejas, tinham pessoas, grupos que se colocava em repulsa à escravidão, à escravização. Eram grupos pequenos, mas existiam, né? Porque esse livro ele tratava o protestantismo no Brasil Império, é isso que eu estou mencionando. Mas aí, quando a gente vê isso, essa política de não envolvimento no Império, a gente percebe que não ficou só lá no Império, veio para a República e está na modernidade. A igreja, não universalizando, mas pensando, a igreja, ela continua com essa política de não envolvimento. Se ela não se envolve, ela não tem o que reparar. Né? Acho que Estela outro dia postou uma fala minha, que eu nem lembrava muito assim, de eu dizendo que a igreja precisa cumprir o papel profético de denunciar e anunciar. E a igreja, ela tem essa dimensão da denúncia, é uma dimensão que muitas igrejas não assumem. Ficam anunciando teologia da prosperidade, anunciando uma série de coisas, mas não anunciando aquilo que a gente discutiu no MNE aqui em Pernambuco, essa boa nova, né, essa boa notícia, essa capacidade de anunciar um evangelho que liberta, que transforma. Então, eu penso que para que haja reparação, a gente tem que fazer a memória. E a população negra nas igrejas, considerando que o número de evangélicos no Brasil tende a crescer, né? Então, a gente tem direito à memória, a igreja precisa fazer a memória, a gente tem direito a entender a verdade da nossa história, né? Direito a entender, conhecer a história real, né? E não tem e a gente vai ter que enfrentar, encarar que nós fomos historicamente e ainda continuamos, os processos de violações ainda continuam, né? E aí a igreja fica falando de reconciliação com os povos marginalizados. Não há, para mim, o processo de não há reconciliação sem reparação. Sem reparação. Eu acho que o Clemir traz umas dicas legais, mas a gente precisa reparar as perspectivas teológicas para a compreensão do texto sagrado. A gente precisa dialogar com perspectivas teológicas que nos coloquem na história, que revele quem nós somos, né? Mas a igreja precisa também olhar para a história. Não tem como fazer memória sem olhar para a história, não tem como fazer memória sem assumir que as igrejas também
se beneficiaram com os processos de escravização, né? Se beneficiaram. E quando a igreja, alguns grupos compravam alforria e libertavam, era porque a pessoa era uma pessoa convertida, aquilo que eles estavam pregando. Então, assim, a gente precisa realmente fazer a memória, porque para reconciliar, a gente tem que reparar. Então, eu acho que tem que fazer, assim, de reparação para a compreensão, a gente tem que trazer perspectivas teológicas de cunho libertários, que coloque o negro na história, que mostre, né, uma outra leitura bíblica, né, como aquele texto que você citou, Esther, que você se deparou a primeira vez do Ronilson Pacheco, de mostrar não só sair da hermeneuta branca, plagiando um pouco a Sueli Carneiro, enegrecendo a teologia, né? Já temos perspectivas teológicas que dão conta da realidade do povo negro, teologia negra feminista e tudo mais. Eu acho que um outro passo que a igreja precisa dar é reconhecer, né, que já foi falado aqui, o manifesto também convida, reconhecer e realmente construir um processo de arrependimento, não é? E a igreja não pode repetir o que o povo fala. O povo diz assim: quem escravizou não fui eu, quem escravizou foi o pessoal do passado. Mas a igreja precisa reconhecer também que, como fora da igreja os brancos navegam nos privilégios que historicamente foram construídos a partir da escravização e tudo mais, e do que é o racismo ainda hoje, a igreja também. E a igreja também não pode comungar com o racismo, né, que é a herança desse processo todo. Então, a igreja não pode comungar com isso, e também é um ato de reparação, não comungar com racismo. E sim, a igreja precisa pensar estratégias de alteração dessa realidade para negros e negras dentro da igreja, né? Então, onde estão os pastores negros? Quantos são os pastores negros? Quem são as lideranças negras, né? Como as nossas falas enquanto pessoas negras são acolhidas nas igrejas? Os brancos na igreja precisam derrubar a ideia de superioridade presente no racismo e de inferioridade dos negros, né? Então, temos passos aí, né, de reparação que precisam ser feitas, porque a reparação ela pode promover uma reconciliação dessa igreja que escravizou com essa igreja que denuncia o racismo fruto desse processo de escravização. Então, precisa cair essa política de não envolvimento, até porque a gente já entendeu. Não, a gente se ama, aqui é o espaço do amor, o espaço da comunhão, mas como comungar em paz se tem pessoas na igreja que passam a semana, que sofrem racismo e que quando chegam na igreja não são acolhidas porque a igreja nega o racismo? Coisas desse tipo, que são coisas que não são coisas simples, né? Mas são coisas que podem ser vivenciadas pela igreja contemporânea, né? Mas ela só vai poder fazer isso se ela fizer a memória, né? Porque para mim não há reconciliação sem reparação. Amém, amém. Eu não vou fazer a outra pergunta a vocês dois, porque a gente está sem tempo, mas fiquei um pouco emocionada, então desculpem estar fugindo do roteiro. O que a gente conversou, a gente consegue perceber, e assim como o Clemir disse também, né, que esse dossiê não é somente um compilado de documentos históricos, né, do passado. Ele é, assim, uma espécie de espelho do nosso presente também, né? As igrejas que vão aparecer nas páginas desse documento, elas não só existem, como ainda pregam e ainda formam consciências, as consciências do nosso povo, né? E o que a gente tem tentado fazer com esse dossiê é justamente
a uma recuperação dessa memória. E a gente entende que essa é uma memória que não pode ser mais adiada, né? Essa recuperação não pode mais ser adiada, porque todos os silêncios são escolhas teológicas, mas, sobretudo, são escolhas políticas também. E nós não queremos continuar mantendo esse silêncio, né? Então, queria agradecer pela presença de vocês dois aqui, vocês que estiveram de várias maneiras diferentes na construção, talvez não necessariamente na construção do documento, né, em si, mas estiveram na construção de muitos dos entendimentos que a gente tem hoje também sobre teologias negras e sobre o papel social do cristão na justiça racial. Então, queria agradecer, né, novamente pelas vidas de vocês, por vocês terem aceitado o nosso convite e por vocês sempre nos ajudarem a nomear o que por tanto tempo nos foi silenciado e nos foi tirado. Então é isso. Caso alguém tenha perguntas para fazer, vocês podem fazer no chat e aí daqui para o final a gente vê como é que está a nossa janela de tempo para ver se elas podem ser respondidas. Obrigada, gente. Obrigado, Esté. Obrigado, Clemi. Obrigado, Val. Gente, olha, emocionante, não tem como, assim, né? Certamente Esté está agora enxugando as lágrimas, pelo que a gente conhece ela. E é um momento muito importante para todos nós. E finalmente veio aí. Quero que você prepare o seu celular, porque a gente preparou um QR Code. Então, assim, pega o seu celular, já abre aí na sua câmera, no seu leitor de QR Code, que daqui a agora a gente vai colocar aí à disposição na tela para você. Pode colocar essa tela geral para todo mundo ver. Pode me tirar da tela, porque enquanto o pessoal vai abrindo, vai baixando o dossiê, eu quero fazer uma leitura do dossiê. E não do dossiê inteiro, mas uma parte dele, que é a parte. Vocês estão abrindo agora esse dossiê e vocês estão vendo que a gente traz aqui 6 denominações no primeiro capítulo, né, que é da pesquisa bibliográfica. E eu vou ler um trecho do que fala como a igreja presbiteriana se comportou nesse período, né? E a pesquisa fala que existia a igreja presbiteriana dos Estados Unidos da América, que era do norte, né, da parte norte dos Estados Unidos, e a igreja presbiteriana dos Estados Unidos do sul. E o texto fala o seguinte: a chegada de missionários e comunidades presbiterianas oriundas do sul dos Estados Unidos teve um impacto significativo na forma como a igreja presbiteriana lidou com a questão racial no Brasil. Então, já tinham presbiterianos do norte, quando chegam os do sul, há um impasse, que é o que a gente diz aqui nesse texto. Enquanto os missionários vindos do norte, como Simonton, nome conhecido, né, dos presbiterianos e de muitas pessoas evangélicas, então, enquanto esses demonstravam incômodo com a escravidão, mas evitavam o ativismo direto, os missionários do Sul trouxeram consigo uma perspectiva que via a escravidão como parte da ordem natural e cristã da sociedade. Essa divergência interna resultou em um silêncio institucional da Igreja Presbiteriana no Brasil diante da escravidão, já que assumir uma postura abertamente abolicionista poderia comprometer o crescimento da denominação em um país cuja economia dependia fortemente do trabalho escravizado. Esse material que eu acabei de ler está nas suas mãos nesse momento, e muito em breve estará nas mãos físicas dessas denominações e de outros atores e atrizes políticos do nosso país, atores religiosos também, né, lideranças religiosas, porque nós queremos mostrar essa história e, a partir desse material, a gente gerar novas conversas, buscando reparação, buscando continuar, né, escrever novos capítulos da história do povo negro do nosso país de uma maneira muito mais aproximada com aquilo que Jesus quer. E eu quero chamar nesse momento alguém que fez parte, que escreveu, na verdade, esse texto que eu acabei de ler e boa parte do nosso dossiê, que é o Brian Kibuka. Brian, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. E que bom que a gente conseguiu te ter nessa noite. Muito
muito bom a gente ler cada linha da sua pesquisa. Eu quero enfim, te dar esse momento, né, para você falar um pouquinho como foi para a gente fazer parte disso, enfim, fazer toda a pesquisa bibliográfica. Antes de passar a palavra para te ouvir, é importante a gente dizer, né, e todo mundo vai ver ali na ficha, que o Brian Kibuka foi o autor dessa primeira parte, onde se faz um resgate dessas 6 denominações e como elas se portaram no período escravocrata do Brasil, juntamente com o Lucas Oliveira, que daqui a pouquinho a gente também vai ouvi-lo. Mas agora é o momento do Brian. Obrigado, querido Ronan. Eu quero saudar efusivamente a você e saudar todos que fizeram parte e ainda farão parte desse nosso momento. É, e também a todas as pessoas que estão com a gente ao vivo e as que vão assistir posteriormente essa nossa denúncia pública. E eu vou tentar explicar a natureza dessa denúncia para que se possa compreender qual era a nossa pretensão. Eu quero começar dizendo que nossa pretensão não era e não construir um texto que esgote toda a história do protestantismo no Brasil, da implantação do protestantismo de missão no Brasil, esse protestantismo do século XIX. A nossa pretensão era muito mais evangélica. Nós somos o movimento negro evangélico. E a história de Jesus, quando ela foi contada, ela não foi contada pensando em esgotar todos os milagres que Jesus fez e dizer todos os detalhes da sua missão, mas sim dizer em linhas gerais como é que a presença de Jesus era redentora no mundo. E essa redenção se manifestava com a sua presença essa missionária, e não só com sua presença missionária, mas com a sua intervenção direta na situação concreta da vida das pessoas. Os doentes, muitos deles doentes por causa da condição péssima de trabalho, condição péssima de vida, os pescadores, que são marginais e em estado constante de impureza ritual, as mulheres, que fazem parte do seu movimento desde o início e que têm circulação reduzida no contexto de Jesus. Ou seja, Jesus ele optou por uma ação redentora que salvava a alma, sim, mas que salvava tudo, não apenas a alma, que tirava a pessoa do monturo, que tirava a pessoa do ostracismo. E aí, quando nós pensamos na construção do dossiê, nós fizemos isso na procura sincera de encontrar, na maneira como os missionários se portaram, se havia um movimento semelhante. Porque eles encontraram nessa terra uma população negra escravizada, que era parte dos seus grupos religiosos no começo. Eles encontraram uma população, um grupo de mulheres segregadas, escravizadas, mas outras livres, mas também numa situação precária, trabalhadoras e trabalhadores periféricos. E eles foram a base construtora desse movimento desde o primeiro momento. E nós conseguimos mapear esses nomes. Mas a dificuldade de encontrar esses nomes, é tão grande, porque optou-se por uma história de triunfo da pregação evangélica em determinados espaços, triunfo esse que não era o triunfo desse evangelho para dirimir, para diminuir, para eliminar ou para confrontar as desigualdades e que atravessavam o povo preto que vivia nessa terra. Parte das igrejas era formada por esse povo preto, que eram os que tinham uma abertura não só para estarem nas comunidades, mas também para servirem esses missionários. E nós contamos histórias de escravizados que serviram esses missionários e que a sua condição não foi mudada. Eu tenho certeza que líderes religiosos, quando lançarem mão desse material, alguns deles, como faziam os religiosos do tempo de Jesus, que procuravam nas páginas da Tanar, especialmente da Torá, tudo aquilo que pudessem para apontar inconsistências naquilo que Jesus dizia,
E aí Jesus ensinava, né, de forma tão evidente que era muito mais fácil entender o que ele dizia, entendendo, por exemplo, que o próximo deve ser amado, isso está na Torá, e que o próximo é quem está perto. Você não precisa fazer uma tese de doutorado ou ir até o Sinédrio, fazer uma consulta longa para fazer com que isso seja compreendido, uma vez que basta compreender a própria história sagrada que eles tinham nas mãos. Mas ao fugir do senso da história sagrada e abraçar, em lugar da história sagrada, a tentativa de criar labirintos doutrinários, fizeram com que Jesus fosse incompreendido no seu tempo e também fosse atacado por esses religiosos. Ele terminou morto. E eu sei a dificuldade que é nesses espaços de tanta diversidade, mas também de tanto poder, de tanta inflexibilidade, ouvir aquilo que não atinge os seus objetivos de publicidade positiva. Mas é para isso que nós existimos, é para fazer profecia. O texto não é um texto acadêmico, não obstante ele seja produzido, em parte, por quem tem costume com a pesquisa acadêmica. Mas é um texto profético, ele é um texto que tenta ser responsável com o que diz, tenta ser responsável com o teor da denúncia que elabora, também aponta pessoas que foram extraordinariamente eficazes no combate ao racismo. Eu não vou dar spoiler, porque eu espero que as pessoas leiam o livro, mas até disciplina de escravocrata em 1865 foi feita em terra brasileira. E feita por um pastor missionário, que veio para essa terra com o propósito de salvar vidas, mas que entendia que essa salvação encontrava eco na dignidade, na salvação e no restauro da dignidade humana. E eu espero que na leitura desse texto que procura mapear essas histórias, as pessoas sejam capazes de encontrar uma resposta para o nosso próprio tempo. Essa resposta envolve olhar o sentido que foi usado pelo Dr. Clemir de reparar, mas também corrigir, também alertar que a condição desses pretos e pretas, negros e negras nas comunidades continua sendo uma condição precária, uma condição aviltada, uma condição subalterna. E essa condição subalterna não será curada enquanto não forem abertos os ouvidos para ouvir a voz de quem diz que é justo que essa história seja contada e é justo que construamos uma nova história. Eu encerro dizendo que, com os meus companheiros e companheiras que produziram esse dossiê, nós temos o coração em chamas por essa causa, desejando que as pessoas entendam que o nosso coração espera por justiça, por paz e também pelo Evangelho. O Evangelho que se manifeste de forma explícita na realidade de negros e negras como reparação. Nós pedimos por reparação. E esperamos que as pessoas entendam que reparação, muitas e muitas vezes, quando ela é sonegada, ela não vai gerar necessariamente violência, ela vai gerar fracasso. Fracasso do objetivo de evangelizar. Então, reparar é a maneira de construir o evangelho que se propôs estabelecer nessa terra e que não se materializa na vida de muitos e muitas. E nós temos essa oportunidade, mais uma oportunidade que Deus nos dá, que Deus dá à igreja brasileira, para que ela possa reconstruir a sua história e se afinar com os propósitos do Jesus de Nazaré. É isso, muito obrigado pela oportunidade de fala, aos meus colegas, irmãos, amigos que me antecederam, que muito me abençoaram com sua fala e pela oportunidade de poder participar desse evento histórico. Muito obrigado. Brian, querido, que bom te ouvir. Mesmo a gente tendo contato com o texto, a gente fica assim, querendo mais, né? Querendo mais, como se não soubesse o que está escrito ali. Então, que bom te ouvir, muito obrigado. E agora eu vou pedir para a gente passar o vídeo do Lucas. O Lucas deixou um recado para a gente também, que contribuiu nessa primeira parte
Pode soltar. Olá, MNE Brasil. Meu nome é Lucas Oliveira, eu sou historiador e pesquisador da história da igreja. E eu estive participando do dossiê, estive participando através de um olhar enquanto historiador e pesquisando, através das documentações existentes no Brasil, através de artigos, através de livros, através de textos, aonde está localizado e o que esses historiadores, esses pesquisadores de diferentes áreas, eles falam sobre o nosso processo de formação de igreja, o processo de formação de povo religioso cristão protestante no Brasil. E olhando especificamente qual foi o ponto e a contribuição desse povo quando a gente olha para o fator raça, quando a gente olha para esse lugar onde estão, o que eles têm a nos dizer. E foi interessantíssimo. Há descobertas incríveis, há olhares incríveis, há novas perspectivas, ideias que a gente foi ensinado e que a gente viu através dessa pesquisa que não eram bem assim. O papel das igrejas não foi, talvez, o que muitos esperavam, mas tem também, óbvio, uma parcela de culpa, uma parcela de responsabilidade. Enfim, não vou dar muitos spoilers, porque eu acredito que ao você ler cada documento, cada relatório, cada texto dessa bibliografia, ele tem uma bibliografia muito ampla, muito rica documentalmente, e tá um trabalho muito incrível. Eu estou honrado de verdade enquanto historiador, enquanto pesquisador, enquanto cristão, em ter participado desse projeto, em ter participado da construção desse dossiê e principalmente de poder olhar e dar voz para aquilo que diretamente me aflige. Olhar para a história da igreja brasileira, olhar para a história das denominações protestantes e compreender que o papel delas no Brasil durante o período da escravidão faz muita diferença para a nossa construção e constituição de fé e de cristianismo que temos hoje no Brasil. Esse olhar para o passado e olhar para o agora é o que, enquanto historiador, me move, é o quanto historiador me encanta. Bom, eu estou feliz, leiam o dossiê, leiam esse material, porque ele está rico e está incrível. Obrigado ao MNE por me permitir fazer parte e leiam. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas, por ter deixado aí o seu recado. Eu não sei se ele está online, porque no momento ele não podia estar ao vivo, né? Mas muito obrigado por ter deixado o seu recado aqui com a gente. Eu já vou pedir para a Vanessa Barbosa aparecer aqui para a gente, porque Vanessa faz parte, né? Ela é uma das autoras da segunda parte do nosso dossiê, né? A gente provocou algumas pessoas para trazerem uma atualização, né? Olharem, perdão, olharem para a temática da reparação, olharem para como a escravidão ela perpassa a nossa história e a partir disso como que alguns assuntos, algumas temáticas, elas precisam ser trabalhadas buscando essa reparação. Então, Vanessa Barbosa foi uma das nossas autoras dessa segunda parte. Eu quero chamar ela aqui. Cadê ela? Vanessa, você está aí? Cadê Vanessa? Agora Oi? sim! Agora sim. Pronto! O microfone aqui não estava vindo, não foi? Sim, a gente te ouve bem. Vocês me ouvem Vanessa, bem? sim, Conta. esse é o seu momento. Fala um pouquinho para a gente qual a importância desse momento para você e, enfim, você contribuir com a gente. Oi, gente. Ai, que bom estar aqui. Eu estou feliz em participar
desse momento que para mim é um momento celebrativo. Eu quero primeiro agradecer as pessoas que vieram antes de mim. Eu acho que saudar minha mestra que está aqui entre nós. Ela sabe disso, professora Valdenice Raimundo. Minha mestra mesmo, assim como a Esté compartilha minha experiência pessoal de formação com a Valdenice, eu também compartilho. Desde que eu era bem pequenininha, Valdenice, na Universidade Federal de Pernambuco, foi uma referência para a minha trajetória pessoal. Também os pastores, professores Clemi e Brian, também muito obrigada pelas palavras. Eu estava aqui também buscando meditar no que eu ia falar sobre essa partilha de alegria, de celebração por esse documento, de ter dado minha contribuição para uma conversa que fala muito sobre essa dimensão da reparação que tem a ver com as mulheres negras também na igreja, né, nas igrejas evangélicas, no protestantismo brasileiro. Ah, na minha perspectiva, ainda há muito que ser reparado para as mulheres negras nas igrejas protestantes e evangélicas em todo o Brasil, em igrejas diversas, denominações diversas, igrejas históricas, tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Eu acho que não só acho, como os estudos também, já no campo, né, das ciências sociais, ciências da religião, cada vez mais têm apontado qual é a situação da mulher, das mulheres negras em suas diversidades, em suas pluralidades, mulheridades no Brasil. Eu acho que é um campo ainda animo também as irmãs que venham a ler o dossiê, que busquem, né, esse processo de retorno, né, de um retorno a uma memória ancestral. Eu acredito que quando a gente estava ouvindo, né, o Clemi, a Profa, a Valdenice, também falando sobre essa dimensão da reparação, acho que essa é a importância de ter um documento como esse, minha gente, é de a gente buscar um retorno a um processo de memória que vai trazer para a gente uma cura, né, uma cura de autoimagem, uma cura de perspectiva social, uma cura de posição social também, de como a gente se enxerga, como a gente se vê nesse processo. Vai também, e espero assim, que motive a gente a, de fato, propor medidas de reparação, de medidas concretas que valorizem, né, a nossa história, que valorizem nossos processos de resistência, que libertem a gente de imagens mentais, imagens sociais que controlam as mulheres negras evangélicas em todo o Brasil, né? Tanto a gente que está aqui nesse contexto do ativismo, da militância, da organização, como das irmãs que ainda não chegaram nesse lugar dessa maneira, mas que seguem vivendo seus processos de resistências, suas construções de sentido, suas redes de solidariedade, e que tão pouco aparecem em tantos outros documentos diversos. E eu acho que esse dossiê é um ponto de partida muito importante para que a gente tenha esse processo de recuperação através da reparação da memória. Então, eu queria trazer essa fala. Eu lembro que na época que eu fiz o texto, olha na época, Rona, porque, né, foi um tempinho para maturar, para sair o dossiê, não foi? Eu estava muito envolvida em acessar uma memória, uma história da primeira mulher negra, ex-escravizada, que foi admitida como um membro de uma igreja protestante no Brasil, na Igreja Metodista, a irmã Flora Blumen, de Toledo. E isso foi muito forte para mim, faz parte também do meu processo de investigação também acadêmico, mas o que a história da Flora traz, e aqui só também, né? Não é spoiler que não é spoiler, né? Como diz spoiler, né? Que é essa questão mesmo da primeira mulher ainda no século XIX, pós-processo, né, de independência aí do Brasil, ali no contexto ainda da dita abolição. A gente chega aqui no século XXI com pouquíssimas
notícias, relatos, registros sobre essa mulher. E nesses últimos, sei lá, 150, quase 150 anos, mas já deu 150 anos, né? De lá para cá, final do século, começo do século XX, por ali, final do XIX. Qual é, né? Qual é o lugar, quais são as posições, qual é a valorização, qual é a recuperação, as representações sociais que a gente tem das mulheres negras evangélicas hoje, no Brasil de uma maneira geral, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades de fé, para quem é de comunidade de fé, no espaço social, na política, na educação, nos espaços de gestão e de poder. Então, eu acho que o dossiê ele vem para também provocar a gente a olhar para essa história e buscar nós mesmas, e buscar as nossas irmãs, nossas mães, nossas tias, nossas avós, bisavós, nessa história do Brasil e a gente se comprometer com um processo de cura dessa nossa ancestralidade, das nossas antepassadas e de nós mesmas, para que a gente possa seguir tecendo, né, narrativas, histórias, que tragam essa honra a essas mulheres, tragam essa dignificação a essas memórias e a essas antepassadas que muitas vezes ficaram ali servindo com tanta fidelidade, com tanto amor, com tanto carinho, no cuidado das infâncias, servindo as comidas, cozinhando, limpando, cuidando, né, daquele espaço que para elas são sagrados, né, que é do templo, que é o espaço do cuidado comunitário e que é tão pouco valorizado, visto, né? A visibilidade é importante, a gente sabe disso, né? Tanto quanto a representatividade. Então, era isso que eu queria falar, queria animar todo mundo, né? Eu acho que essa é uma conquista também, e também é mais um ponto de uma trajetória coletiva de cura, de busca de cura comunitária. Eu acredito muito nisso. Então, que assim seja, desejo que, né, elementos do o dossiê chegue para mais pessoas de formas diferentes, que inspire muita gente, que inspire iniciativas, inspire projetos, e que ele chegue, né, em histórias contadas no pé das árvores, na roda, com as crianças, com as pessoas mais velhas, que faça parte também desse nosso repertório como pessoas negras evangélicas que tem esse comprometimento, né, com a luta antirracista, viu? Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui, de celebrar com vocês, deixar registrado também minha alegria, viu, por esse momento e minha gratidão por todo mundo que construiu isso até agora. Beijo para todo mundo. Beijo, Vanessa, muito obrigado. Grato demais pela sua presença aqui. E a gente tem uma última pessoa que ele não poderia deixar de aparecer. Nesse momento ele está voando, mas deixou o vídeo dele. Jackson Augusto vai ser a última fala dessa noite. E aí depois a gente vai finalizar em grande estilo. Oi, gente. É muito bom estar aqui. Eu não consegui fazer isso de maneira síncrona, porque nesse momento eu devo estar voltando pro Brasil. Mas eu estou gravando esse vídeo aqui de Gana. Para mim é muito simbólico que depois de quase 2 anos de trabalho, né, do movimento negro evangélico, começando comigo, mas passando depois a coordenação para o Ronan e também por várias mãos, né, quando a gente pensa esse dossiê. Então esse dossiê é um filho, como Vanessa costuma dizer, de muitas mãos, né? Então a gente tem aí a figura do Brian Kibuka, a figura da própria Vanessa Santos, Esté Souza, Raquel Matoso, o próprio Lucas Oliveira. Então, esse dossiê ele passou por muitas mãos, porque ele realmente é um documento muito complexo, muito difícil de se fazer, mas muito necessário. A gente sabe que ele não é acabado, ele não é finalizado, ele só é também mais um ponto de partida dessa grande campanha, dessa grande jornada
que o movimento negro evangélico tem trilhado para conversar sobre uma ferida ainda aberta na igreja brasileira, que é a escravidão. E é muito simbólico falar isso daqui, de Gana, do outro lado do Atlântico, depois de ver tudo que se passou com os nossos ancestrais, ver tudo que eles passaram aqui nas portas do não retorno, que são esses lugares onde eles eram capturados, sequestrados, mantidos em cativeiro para irem para o Brasil, para o Haiti, para a Colômbia, para os Estados Unidos. Então, dessa terra, eles passavam muitas jornadas e metade deles não conseguiam chegar vivos. Então, a gente está aqui fazendo isso, é reparação também, e é honrar quem não pôde falar sobre o que é esse grande crime que é a escravidão negra e transatlântica no mundo e, sobretudo, no Brasil. Eu sou batista e eu acho que uma das denominações que mais tem documentos sobre isso, mais públicos, são as igrejas batistas. Isso também recai sobre os batistas uma responsabilidade muito grande, porque os missionários que plantaram a Igreja Batista no Brasil, eles vieram do sul dos Estados Unidos, né? Então eu tenho a minha igreja mesmo, a minha primeira igreja, né, no Recife, ela foi fundada por um membro da Ku Klux Klan, né? Então pensar reparação, pensar um dossiê sobre escravidão, tornar acessível informações como essa. Talvez essa informação não mude, pelo menos de pronto, a cultura das nossas igrejas, a cultura das nossas denominações, mas expõe um pecado, honra os que foram oprimidos, silenciados, torturados por conta de ideologias supremacistas, escravagistas. Então hoje o que a gente está fazendo aqui, primeiro é cumprir a missão de Deus, entender que Deus ele tem um caminho de justiça e ele tem um caminho de reparação para os que choram. Então os que choram um dia vão rir, os que foram silenciados um dia vão falar, os que foram esquecidos um dia serão lembrados, e de alguma maneira esse dia também é chegado. Então a gente está aqui primeiro como quase uma convocação do próprio Deus e da sua própria missão para ecoar a justiça e para denunciar o pecado. Mas para além disso, nós também estamos aqui para honrar a memória do nosso povo, honrar a memória, manter o compromisso com o nosso povo. Então esse dossiê, ele passa uma mensagem para a igreja que a gente está colocando na mesa. Não é possível mais não falar sobre isso. Gente, é isso. Tá lançado. E como várias pessoas falaram aqui, são muitas mãos, né? Eu quero pedir que as muitas mãos que fizeram parte abram suas câmeras. A gente vai fazer esse mosaico aqui para terminar, para que todos vejam que fazer algo que tem a ver com reparação também não é uma luta individual, não é um processo individualista, não tem a ver com comigo, com a Esté, com o Clemi, tem a ver com todos nós, e tem a ver com aquilo que a gente quer não somente para o presente, mas para o futuro também.
Então, quero pedir que todo mundo esteja aqui abrindo suas câmeras. E enquanto isso, o pessoal vai aparecendo nesse mosaico que a gente vai montar agora. Quero te pedir que você faça o seguinte: acesse o site na aba de notícias e artigos. É lá que você vai encontrar o dossiê fixado. Ele também está fixado, perdão, ele também está fixado no chat dessa live ou na descrição do próprio vídeo, né? Então você vai poder, tem várias formas de você compartilhar esse link. A gente colocou também no nosso Instagram e a gente quer que você faça três coisas. Primeiro, leia o dossiê. Eu sei que você já baixou, então leia esse material, leia com calma, mastigue essa história. Tem trechos intragáveis mesmo, mas mastigue essa história, leve para a sua igreja, compartilhe com as pessoas da sua igreja, leve para o seu pastor, leve para a sua liderança, gere conversas com esse material e compartilhe com pessoas também que não são evangélicas para que as pessoas possam saber da nossa história, essa história ela se torne cada vez mais conhecida. Rafa, pode liberar o pessoal aí, todo mundo, para a gente aparecer junto. A gente vai finalizar fazendo esse mosaico na tela. Tá todo mundo aparecendo já, tá tranquilo. Já, tranquilo? É porque eu só apareço para mim mesmo. Oh, meu Deus. Então é isso, gente. Ó, um grande abraço, um grande beijo. Muito obrigado por todas as pessoas presentes. Nós chegamos aí a quase 60 pessoas ao mesmo tempo. Muitas pessoas passaram por aqui, pessoas de todos os cantos do país, pessoas de algumas denominações evangélicas, como a anglicana, tivemos metodistas, batistas, pentecostais, de diversas orientações. Muito, muito rica a nossa live, muito rica a nossa noite. Estou muito grato, muito feliz. E como é bom a gente fazer isso junto. Como é bom a gente fazer isso junto, que a gente faça mais coisas juntos e juntas para que a gente continue rumo à reparação, rumo à equidade, rumo à garantia de direitos a partir do evangelho que tanto nos emociona e nos impulsiona a lutar pela vida nessa terra. É isso, gente. Beijos e abraços e até a próxima, porque o MNE tem muito mais para botar na rua, tá? Tchau, tchau.